Ora, cá estamos de volta. Eu estou com o professor João Paulo Oliveira e Costa, professor catedrático na Universidade Nova de Lisboa, durante muitos anos, quase 2 décadas, diretor do grande, famoso Centro de Investigação Histórica nessa universidade, é autor de muitos livros. Ele, o seu mais recente é Portugal na História, uma Identidade, e é um livro, como ele disse, tentou explicar no início, porque ele começou, largou-se pela história de Portugal e nunca mais. Podíamos ficar aqui o resto do dia a ouvi-lo e com imenso gosto, a explicar esse livro, que não é um livro de história de Portugal, mas é Portugal na História. Ele falou no início da história de Portugal, mas eu vou pedir-lhe que, como temos muito pouco tempo, nessa segunda parte, avance para o Portugal depois de Portugal já ter criado a globalização. Sim, só dizer uma coisa prévia, quer dizer, duas ideias básicas do livro é combater a ideia de que Portugal viveu fechado, viveu de costas voltadas para a Europa, apesar da expansão, não viveu. Eu antes de fazer este livro, fiz outras coisas que me deram a bagagem para chegar lá e escrevi as biografias do Infante Dom Henrique e do Rei Dom Manuel I. E uma das coisas que me apercebi enquanto construía essas biografias era que, independentemente do papel extraordinário, um é o fundador dos descobrimentos, é o criador dos descobrimentos, o Infante Dom Henrique. O outro é o construtor do primeiro império intercontinental e transoceânico do mundo, que é Dom Manuel I. Dom Manuel I é a primeira pessoa, é o primeiro chefe, rei, que tem homens às suas ordens em 4 continentes e 3 oceanos. Nem o Gengis Khan, nem os Césares, nem Alexandre tiveram gente em tantos continentes às suas ordens ao mesmo tempo. Tanta consciência tinha dele, disse que tinha aquele enormíssimo título. Exatamente. Essa consciência absoluta. Mesmo esses 2 grandes portugueses, na verdade, o seu foco principal da sua política foi sempre a Península Ibérica e a Europa e o Mediterrâneo. E o resto era aquilo que engrandecia Portugal, mas que ao mesmo tempo servia para que Portugal se tornasse útil e interessante do ponto de vista europeu. Portanto, uma insistência muito em que Portugal é um país profundamente europeu. E a outra ideia é a de combater a ideia das decadências. Eu não gosto muito da ideia da decadência, porque eu acho que um país como Portugal, no dia em que fosse decadente a sério, desaparecia. Era engolido por uma Espanha que, até aos tempos de Franco, pelo menos, sempre desejou incorporar Portugal, e basta olhar para o mapa da Espanha para se perceber o embaraço que é faltar ali aquele retângulo peninsular ali. E, portanto, a Espanha foi sempre muito ambiciosa, e aquilo que eu procuro mostrar é como exatamente ao longo da história. Primeiro, Portugal é um Estado-nação precoce. Nisso não tem grandes dúvidas, a narrativa mostra-o com toda a clareza. É verdade que o Estado-nação se desenvolve na Europa muito tardiamente, só no século XIX, mas há outros casos, como a Escócia, que foram anteriores, só que depois a Escócia é engolida por Londres e pelo Reino Unido, mas Portugal foi capaz de se manter independente, e portanto Portugal vive numa periferia europeia, teve essa capacidade de ser um Estado-nação desde muito cedo, e chama a atenção... E o Japão também? Como o Japão também, sim, mas o Japão... Eu estava aqui a falar de um caso europeu, europeu, e mesmo o Japão só se completa lá já no final do século XVI, que é quando chega a ilha de Hokkaido, e portanto é um... Mas o caso na Europa, Portugal tem uma coisa muito interessante, é que é um Estado, antes de ser um Estado-nação, é um Estado-língua. Porque com o Tratado de Alcanices, o rei Dom Dinis colocou dentro da fronteira portuguesa todos os falantes de português e só os falantes de português. E isso no resto da Europa não existe, porque as línguas, há mais Estados monolinguísticos, mas cuja língua é falada por outros. E depois a maior parte dos Estados, naquele tempo, sobretudo na Idade Média e na Idade Moderna, eram Estados multilíngues, porque eram com muitos povos. E Portugal teve essa vontade, e eu chamo a atenção para um documento de 1498, em que é o povo que diz ao rei: nós não queremos que seja rei de Castela, é só nosso rei, não queremos, portanto, não é só a questão de querer resistir, não queremos expandir, nós portugueses só queremos ser portugueses e queremos ter um rei só para nós, não queremos que o nosso rei também seja dos outros. Dito isto, aquilo que eu procurei mostrar é exatamente como é que o país evoluiu na sua relação com a Europa, mostrando que, por exemplo, ao nível da universidade, sempre houve uma elite portuguesa capaz de interagir com o resto da Europa, tal e qual nós hoje, académicos, enfim, nunca andei envergonhado pela Europa fora. Mas no seu livro há 2 facetas que me tocaram especialmente. Uma delas é a inclusão das ilhas. Sempre as ilhas aparecem na história. E a outra é... O Sr. João Paulo salta rapidamente do livro da história, dos livros de história, dos documentos históricos, para a sua própria experiência dos sítios dos quais está a falar. Sim. Quer falar um pouquinho dessas 2 facetas? Sim. A primeira... Das ilhas. Das ilhas é fundamental. Eu tenho eu disse que o meu privilégio que eu tinha em ser diretor do CHAM
é que o CHAM é um centro que é da Universidade Nova de Lisboa, mas também é da Universidade dos Açores. Via do seu fundador, que era o professor Artur Teodoro de Matos, que é um açoriano, sim, que é o meu mentor, com quem eu sempre trabalhei e com quem continuo a cultivar uma amizade profunda. O professor Teodoro Matos ensinou-me a conhecer os Açores. E depois, como a Universidade dos Açores não tinha muitas unidades, não tinha o mesmo modelo ainda de unidade de investigação, a maior parte dos nossos colegas de História, a maior parte deles formados pelo próprio professor Teodoro Matos, acabaram por se juntar a nós no CHAM. E depois tivemos que encontrar um argumento para que isso fizesse sentido institucionalmente. E, portanto, o centro tornou-se um centro interuniversitário. Então, eu dizia, quando quero ir aos Açores é só por dizer que marco uma reunião e vou lá. E foi um dos maiores privilégios que eu tive nesses 18 anos, foi que eu sempre queria me apetecer ir aos Açores, eu marcava uma reunião e ia aos Açores e podia ir aos Açores. E isso entranhou-se em mim. E, portanto, eu também vou muitas vezes à Madeira e a Porto Santo, e, portanto, eu sempre tive, desde muito jovem, a consciência de que o meu país, e os descobrimentos insistem também muito nisso, para se perceber Portugal como um país marítimo, só se pode perceber Portugal com as ilhas. E as ilhas têm outras duas coisas para mim que me fascinam. A primeira é que são localizadas e integradas na coroa portuguesa antes de passar ao Cabo Bojador. Portanto, quando Portugal passa ao Cabo Bojador e desencadeia os descobrimentos, já é Portugal como ele é hoje. E a segunda questão é que, enquanto Portugal disputou as Canárias com Castela e acabou por não ficar com elas, desde que a coroa portuguesa se assenhoreou das ilhas da Madeira e de Porto Santo e das ilhas dos Açores, nunca nenhuma outra potência europeia as reclamou. Portanto, há um reconhecimento internacional desde o princípio da ligação entre as ilhas e o continente, e que formamos um único país. E, portanto, é evidente que eu desde o princípio que tive que testemunhar esse caráter continental e arquipelágico, que é isso que distingue Portugal. Portugal sem as ilhas provavelmente teria sido engolido pela Espanha. Provavelmente, mas só perceber que é verdade que depois, mais tarde, o rei Dom João VI foi para o Brasil, mas antes o prior do Crato chegou a instalar-se nos Açores, e em 1940, quando está para acontecer a Operação Félix e há o risco do exército nazi invadir a Península Ibérica, Salazar tinha tudo pronto para fugir para Ponta Delgada. E porque em Ponta Delgada ele sabia que podia continuar a ter um governo autónomo com a proteção dos ingleses e dos americanos, se fosse o caso. E, portanto, as ilhas são fundamentais. A outra faceta é a sua presença nas páginas, quer dizer, ouvir de repente as suas viagens, a experiência que tem do globo. Exatamente, eu acho que isso mais... Eu aprendi muito sobre Portugal estando noutros países. Eu dou um exemplo mais claro. Fala-se muito na questão dos grandes costumes. E depois a discutir, mas o Zequinha matou a Micas e abusa do não sei quantos. Claro que os grandes costumes não significa que somos um país de anjinhos ou de santinhos, que não somos, mas somos um país onde a violência é muito menor do que noutros. Mas sabe que eu acreditei mais nisto foi quando visitei a Escócia. E quando visitei a Escócia fiquei a gostar mais dos espanhóis. E porquê é que eu estou a dizer isto assim, com esta vontade? Porque, de facto, andando na Escócia, nós percebemos o que é uma história verdadeiramente sanguinária entre ingleses e escoceses. Os ingleses, mesmo no século XVII, continuavam a passar a fio de espada a uma cidade, se fosse preciso, escocesa, se fosse preciso. Os escoceses, ainda hoje, lá num castelo perto de Aberdeen, tem uma placa a dizer aqui, William Wallace queimou vivos 2000 ingleses. Na verdade, na igreja não cabem 100, mas pronto, mas eles acham que mataram lá uns a um, aquilo depois em cinzas não fica grande coisa. E, portanto, mas a placa ainda existe hoje na Escócia, que pertence ao Reino Unido, e, portanto, mas a placa a dizer aqui queimámos vivos 2000 ingleses. E, portanto, isso é uma violência, e nós portugueses, não temos nenhuma razão de queixa desse género da Espanha, ou seja, temos décadas e décadas consecutivas de paz na fronteira, coisa que mais nenhum país pode gabar. E, portanto, a viagem, lá está, e visitando a Escócia, sempre com o conjunto na minha cabeça, eu percebi da importância de que se constituiu, de facto, a relação de Portugal com a Espanha, que é uma relação raríssima, e, portanto, isso é uma coisa que tem que ser valorizada. E depois, andando pelo mundo, evidentemente que encontro a referência aos portugueses por todo lado. Não é? Há uma ideia, nós vivemos num tempo de muita crítica às expansões, aos impérios da época moderna, e com a impressão de que, tenho uma fatia da academia que diz com muita facilidade que essa memória é uma memória simplesmente negativa. O problema é que eu vou aos sítios e não encontro a negatividade. O que encontrei sempre em África, na Ásia, o que eu encontro em muitos casos é, por exemplo, basta pensar isso, há um conjunto significativo, são mais de uma dúzia, de monumentos que são hoje reconhecido como património da humanidade pela Unesco, em países como o Uruguai, como o Bahrein, como a China, como a Malásia, países, portanto, que têm Cabo Verde, Brasil, e, portanto, países que, sem qualquer obrigatoriedade por parte de Portugal, acham que o testemunho da presença portuguesa nos seus países faz parte hoje da memória da humanidade e conservam esses sítios. Sim, mas o lado mais negativo é o Brasil. Sim. Em relação a Portugal.
é sobretudo depois do ano 2000, a coisa antes não era tão... Há muitos monumentos, e depois, mas olhando depois para, por exemplo, ao Forte do Príncipe da Beira, portanto, saindo dos grandes centros mais junto ao mar, há toda uma outra história que está também muitas vezes plasmada. Eu por Brasil, já andei muito pelo Brasil e o ser português nunca foi um problema, pelo contrário, foi sempre foi uma facilidade. Eu ser português, até hoje, andando pelo mundo, facilitou-me a vida sempre. Acolhido, ouvindo críticas aqui e ali, evidentemente, sobre a história, porque a coisa é como é, mas sempre numa circunstância em que... Mas é sobretudo no Oriente que essa imagem é mais positiva, não? Mesmo em África não senti. Mesmo em África, por exemplo, estive em Maputo, e em Maputo a estátua do Mozinho de Albuquerque, que é quem capturou a Gungunhana, está musealizada numa fortaleza de Maputo. Já não está na praça pública, como é evidente e é compreensível, mas, por exemplo, a estátua de Vasta Gama, na ilha de Moçambique, foi reposta depois da independência. Mas também pode ser um pedacinho mais recente, porque eu ser mais novo, ser mais velho, e de facto, a primeira vez que eu senti a atitude em relação a Portugal favorável era no Oriente, porque não lá... Sim, no Oriente é mais fácil ainda, evidentemente. O caso do Bahrein, onde há uma fortaleza que está destruída e que é reconstruída, em boa parte da Índia, por exemplo, e há coisas que veja, por exemplo, em setembro estive em Nova Delhi. E estive em Nova Delhi porquê? Porque uma universidade indiana me convidou para fazer a conferência de abertura de um simpósio que tem a ver com Portugal. Era um simpósio sobre as relações entre a Índia e o Japão. Mas a verdade é que a primeira vez que houve relações diretas entre a Índia e o Japão foi através dos portugueses. E, portanto, eu fui à Índia a convite dos indianos, pago por uma fundação japonesa, para falar sobre as relações entre a Índia e o Japão, que foram desencadeadas pelos portugueses a partir de meados do século XVI. Ou seja, a expansão portuguesa tem dinâmicas para lá das coloniais, que são hoje muito recordadas pela maior parte dos povos, que são as da intermediação. E a intermediação significa que o mundo foi posto em movimento e que os países, de uma maneira ou de outra, do ponto de vista do conhecimento, beneficiaram de haver quem andasse a circular de um lado para o outro e que levasse tudo o que tinha descoberto num sítio e levasse para os outros sítios também. E, portanto, na Ásia, indiscutivelmente, que há uma respeitabilidade pela história dos portugueses, que deriva até porque, repara, conquistas na Ásia, tirando o caso de Goa, praticamente não há. Mas o seu livro é um bocado contracorrente, porque a historiografia portuguesa contemporânea está muito crítica de tudo o que Portugal fez, como também o mundo inteiro. E o seu livro Como é que tem sido a recepção ao seu livro? Assim, as pessoas que são críticas estão caladas, por enquanto, tanto quanto eu consigo perceber, e tenho tido elogios de várias pessoas que eu não conheço, dos mais variados quadrantes políticos, como sei que tenho críticas dos mais variados quadrantes políticos. Eu tentei fazer um livro tão quanto possível despojado de ideologia, e, portanto, eu creio que os setores mais ideológicos, que olham de maneira mais ideológica para a história, fatalmente não concordarão com algumas das coisas que eu digo, mas de um ponto de vista intelectual, eu creio que as pessoas que procuram perceber o país despojado de uma visão muito, muito ideológica, têm-me acolhido muito bem o livro. Algumas dessas críticas podem ser críticas veladas de não benfiquistas, porque o professor João Paulo Oliveira Costa, além do mais, é há 10 anos comentador no Benfica TV, um programa, e tem um programa semanal que se chama... As Lanças Apontadas. As Lanças Apontadas, sobre o seu Benfica, e isso seria tema para outra conversa, como é que um intelectual, um historiador do seu calibre, do seu quilate, também é capaz de, semanalmente, ir à TV falar do seu Benfica. Bom, a escolha, não. Eu arranjei um cenário aqui muito verde, os telespectadores não estão a ver isso, as paredes são verdes. Mas, enfim, muitíssimo obrigado. Foi um gosto. Nós vamos ter aqui de novo o professor João Paulo Oliveira Costa no próximo programa para falarmos da presença portuguesa no Japão, que tem sido, a chegada dos portugueses ao Japão tem sido comemorada nos últimos tempos pelos próprios japoneses. Até daqui a 2 semanas, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado.